Olá a todos. Hoje estamos aqui no Temos que Falar sobre compostagem e connosco temos a Gabriela Araújo, que é designer e ilustradora. A Gabriela participou na formação de compostagem da Lipor. Ela é também uma voz ativa sobre a compostagem e sobre estes temas ligados ao ambiente, nomeadamente também é membro do movimento Transformers, que é um movimento também ligado a diversas causas, não só na área do ambiente, mas na área social e, portanto, que envolve pessoas como a missão deles diz mesmo que é dos 0 aos 120 e, portanto, a Gabriela está cá hoje para nos dar o seu testemunho sobre compostagem e, portanto, a primeira questão, e agradeço a presença da Gabriela cá, isto hoje vai ser uma conversa, portanto, algumas questões, mas também um bocadinho de conversar, e pergunto porque é que a Gabriela é uma ativista e uma influenciadora da área da compostagem e deste tema. Olá, Luís. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Nada. Eu acho que a primeira e a principal razão, eu diria que é simplesmente um entusiasmo natural. Eu há uns anos não conhecia o conceito, não sabia, eu sou uma pessoa que eu cresci na cidade, não estava em contacto com nada que tivesse a ver com a agricultura, com a natureza. Embora sempre fui uma entusiasta, mas era algo que, pronto, que foi crescendo, mas que não tinha conhecimento da compostagem, até porque na altura não se falava. Entretanto, passei a saber aqui há uns anos, através da Lipor, quando houve a formação da compostagem, que ofereciam um compostor. Eu lembro na altura, achei aquilo o máximo e lembro de já falar com os meus amigos e tal. E fui, acabei por ir, adorei, cheguei a casa com o compostor gigante e na altura as pessoas, Vi, estás com um compostor. Parece gigante, mas não é assim tão grande. Não é, só pronto, tem é verdade. Só tem 1 metro de altura. Exatamente, mas pronto, eu sou pequenina, então pronto, o compostor personalmente. Então, por isso, acho que começou aí, quando eu comecei a interessar-me pela compostagem, mas só consegui de facto fazê-la quando houve a questão de eu estar no movimento Transformers e de eles, lá fala-se muito da questão social, que é o central, mas também de como é que nós podemos ser sustentáveis. E eles estão sediados a organização está sediada no bairro do Outeiro, eles iam ter um compostor comunitário, eu achei aquilo o máximo, e então pronto, acabei por reavivar uma coisa que eu entretanto não tinha conseguido fazer. Mas que já havia o interesse para, já havia o interesse, mas que por outras razões acabei por adiar um pouco. Portanto, no fundo foi essa a motivação que te levou então a interessar-te pela compostagem, não é? E procurar, portanto, eu pergunto-te como é que chegaste à Lipor, ou seja, como é que percebeste que a Lipor estava a oferecer compostores e estava com este tema? Foi fácil chegar até à Lipor? Eu confesso que eu não me recordo, porque já foi há uns anos. E então eu não me lembro como é que foi. Eu lembro-me que eu tinha estado fora de Portugal e tinha voltado e comecei a ser vegetariana mais ou menos nessa altura, então havia uma série de temáticas para as quais eu me estava a abrir na altura mais. Por isso eu talvez tenha procurado, mas lembro-me que foi assim uma coisa que surgiu, por isso. Sim, ok. Foi isso. Sobre a compostagem, eu gostava também que nos dissesse um bocadinho e partilhasses depois com quem nos ouve a tua experiência sobre a compostagem. Portanto, tu chegaste com o compostor e que ele parece muito grande, não é? Mas efetivamente não é, ele só tem 1 metro de altura, portanto parece muito impactante, mas até no teu jardim, porque nós já fomos lá fazer uma visita, não é? E ele tem algum destaque, mas convém e consegue-se coadunar com o espaço e, portanto, facilmente num jardim pequeno no centro da cidade ele fica bem. Qual é que foi a tua experiência sobre a compostagem? Portanto, o processo correu bem, a adaptação, como é que foi? Então, eu acho que houve várias fases, não é? A primeira foi o entusiasmo inicial de tenho um compostor, vou pô-lo no terreno e estar muito entusiasmada em começar. E lembro-me que, pronto, essa primeira fase foi mais difícil porque foi de facto a fase em que eu não consegui dar continuidade, porque comecei por fazer por os galhos iniciais e tal, só que eu só estava a viver eu na altura
e eu acabava por, apesar de já estar a ser vegetariana, acabava por não fazer assim tanto desperdício quanto isso. Então acabei por não conseguir dar continuidade, não tinha não tinhas resíduos suficientes para colocar. Exatamente, para colocar, e depois aquilo acabou por ter de parar e voltar agora. E agora sim, foi quando soube que a Lipó estava a fazer nos bairros, e começar também a pensar que no meu bairro ia ser muito interessante ter, porque toda a gente tem ali um pedacinho de terreno, e pensei, bem, se eu estou a gostar tanto desta experiência, se calhar há pessoas que também só lhes falta saberem que isto é uma possibilidade. Que existe, não é? Que podem contribuir. Exatamente. E que é fácil para fazer, não é? Exato. Eu acho que a única coisa assim de relevância em termos das dificuldades eu acho que é preciso ter-se paciência. Okay. Acho que é um processo. Sempre que nós estamos a aprender uma coisa, há momentos em que vamos falhar ou que não vamos fazer as coisas bem. Por exemplo, no meu caso, o que aconteceu foi, talvez tenha lido as instruções, mas se calhar não li a fundo ou não fui rever. E então, como fiquei tão entusiasmada com esta questão toda, não é? Falei aos meus familiares, falei aos meus amigos, aos conhecidos, aos meus vizinhos, e quando dei por ela, passei de não ter compostagem nenhuma, de ninguém, não é? Para ter a minha, mais de 4 ou 5 famílias. Ou seja, passamos de uma compostagem caseira, não é? Porque habitualmente, e para quem nos acompanha, só para perceber, não é? Habitualmente a Lipó entrega estes compostores para uma habitação unifamiliar, não é? É o grosso, digamos assim, dos nossos clientes. É um cliente amigo porque não é pago este serviço, mas depois temos utilizadores, como é o caso da Gabriela, que no fundo alargou a sua compostagem caseira para uma compostagem de comunidade, para uma compostagem comunitária. Sim, mas foi algo que aconteceu naturalmente. Foi fluido, não é? Sim, simplesmente o facto de eu estar a falar com os meus amigos e com a minha família, que antes tinham mostrado, no caso da minha família, tinha mostrado resistência antes, agora aceitaram e dão-me todas as semanas. Só que o que aconteceu foi que de repente eu comecei a ter imensos orgânicos e, por exemplo, eu não tinha os secos. Então o que aconteceu foi que, embora é dito na formação, é explicado, mas lá está, é aquele tipo de coisa que às vezes uma pessoa só fazer é que percebe o quão importante é ter um equilíbrio entre as duas coisas e ter o processo todo a funcionar. Então aconteceu ter aqueles problemas dos bichinhos, das mosquinhas da fruta, das mosquinhas voadoras, mas que lá está, facilmente também se resolveu. Tive que arranjar serrinho, ou seja, exige alguma paciência e exige alguma dedicação, principalmente para quem não é muito certinho. Ok, mas achas que a compostagem pode ser praticada por todos? Ou seja, tal e qual como é a missão também das Transformers, não digo do zero, não é? Mas quer uma criança de 10, 12 anos pode estar motivada para tal, como um adulto até aos 80, 90 pode fazer compostagem? Sim, eu acho que pode, não só pode, como acho que deve. Acho que isto, para além das outras temáticas que têm a sustentabilidade, não é? Nós comprarmos usado ou comermos menos carne, eu acho que esta é aquela que nos dá uma ligação à natureza maior. Claro que a agricultura também, mas isto é aquele pontozinho que faltava para voltar ao início, não é? Ou seja, nós semeamos, nós produzimos, consumimos e depois, normalmente, quer dizer, antes disto tudo, não é? Da gente saber que isto existe, à partida vai para o lixo, é um vetor único, não é? Certo. E o que eu acho tão interessante é que a gente consegue mesmo assistir a ver o final de uma coisa a passar para o início. Ou seja, olhando para a nossa casa, quase que temos o ciclo do alimento todo lá em casa, não é? Sim. Portanto, conseguimos produzir, conseguimos consumir e depois o que sobra, o desperdício, aquilo que não é aproveitado, conseguimos colocar no compostor e de lá tirar o proveito que é o composto, não é? Sim, eu acho isso super importante seja para os miúdos, para os graúdos, acho mesmo que toda a gente devia fazer isto, porque eu acho que isto, lá está, é o que dá essa ligação à natureza, que se nós criarmos isso, depois também vamos estar muito mais abertos a pensarmos sobre o nosso papel aqui, sobre como é que a gente pode combater as alterações climáticas, porque criamos essa empatia de
de repente não, demora algum tempo, não é? Sim. Mas ao longo do tempo ver como há tantos bichinhos dentro do compostor ali, tanta vida ali a funcionar, tudo a trabalhar e no fundo nós só temos que dar as ferramentas, criar as condições e o ambiente necessário para aquilo acontecer. E é por isso que eu acho muito interessante mesmo. Pegando nessa ideia e que a compostagem no fundo é um trabalho em equipa, eu pergunto-te como é que foi esta dinâmica, não é? Porque nem todos os nossos utilizadores fazem uma partilha do compostor, têm uma compostagem comunitária. Como é que foi esta dinâmica do envolvimento com a comunidade, não é? Portanto, no fundo de os convencer a que também podiam participar na compostagem e qual os ganhos que a comunidade teve, portanto tu, não é? Portanto, abrires no fundo a porta do teu compostor e a comunidade, se há uma relação no fundo desta partilha do vizinho, não é? Que no fundo às vezes em meio urbano não há esta ligação, não é? Se formos um bocadinho para o meio mais rural há uma ligação das pessoas, se a compostagem também neste meio social, não é? E que no fundo nesta pandemia foi um bocadinho cortado, se isso é benéfico ou não. Eu acho que sim, claro. Eu acho que a minha comunidade para já ainda não está nos vizinhos, embora já tenha entrado em contacto com eles e já encontrei vizinhos novos só pelo facto da compostagem, de tentar chegar a mais pessoas que queiram compostar. Então, por isso, eu aí ainda não é algo que ainda vai começar. Mas da comunidade, que é no fundo amigos meus e familiares meus que me dão, sim, porque primeiro gera-se conversa, não é? E gera-se também convívio, que é que temos, por exemplo, todas as semanas eu tenho que estar com as pessoas ou as pessoas têm que me vir dar, então existe um bocadinho essa dinâmica e eu acho que sim, que nós precisamos de voltar um bocadinho a esse sentido de comunidade e acho que as pessoas mais novas querem isso, pelo menos eu sinto isso muito no bairro. O bairro onde eu estou, eu a partir do momento em que lá fui, porque são assim casinhas, toda a gente mora na sua casinha e sempre queria conhecer mais as pessoas e a compostagem acaba por ser uma maneira de também conhecer, por isso sim. Sim. Ora bem, aquilo que eu te ia pedir agora era então uma mensagem para quem está lá em casa, portanto quem nos está a ouvir e que está a pensar que tem ali no jardim um bocadinho de terreno, não é? Quais são os próximos passos que eles podem dar, não é? Para que eles possam fazer compostagem também em casa deles? Então, eu acho... primeiro, eu acho que todas as pessoas, como dissemos já, todas as pessoas podem fazer. Mesmo que estejam num apartamento, há outros tipos de compostagem, já há informação na internet por aí fora de como fazer, como resolver pragas e problemas que possam aparecer, ou mesmo como comprar, por exemplo, no caso dos vermicompostores também há essa possibilidade para quem vive mais num apartamento. Ou então construir também, não é? Ou então construir. Um vermicompostor também pode ser construído Exatamente. Com uma caixa de plástico, uma caixa opaca. Facilmente se faz um vermicompostor, só precisamos depois das nossas amigas minhocas, essencialmente as minhocas vermelhas da Califórnia e portanto a partir daí conseguimos colocar e fazer o nosso vermicompostor em casa. Exato, por isso até acaba por nem se gastar assim tanto tão quanto inacessível. Isso. Não é assim tão inacessível, por isso para o apartamento está resolvido. Para quem tiver um pedacinho de terra, tem as formações da Lipor, não é? Sim. É só ir, não é? E tentar manter o equilíbrio entre os dois, os secos e os castanhos e os verdes, não é? Isso acho que foi a principal aprendizagem que eu tomei, que é mesmo importante ter as duas coisas. Mas é isso, eu acho que é acessível a toda a gente. Acho que há informação por aí fora suficiente para toda a gente fazer. Ok. Já fomos tocando um bocadinho aqui, mas eu perguntava-te também, então, para ti, o que é que tu achas que a compostagem tem, qual é o papel importante da compostagem para o ambiente e para a sustentabilidade, sabendo que a sustentabilidade está em 3 áreas, não é? O económico, o social e o ambiental. Portanto, como é que tu achas, como é que posicionas aqui a compostagem e um bocadinho a tua ideia sobre isto nos próximos tempos? Ok.
Uma pergunta um bocadinho difícil, eu sei. Agora entraste com o social, mas eu acho que é importante nós termos esta consciência, não é? Em primeiro lugar, sabermos que juntamente com a compostagem que há todo um conjunto de coisas que nós temos que fazer, que a compostagem é parte de um todo maior. E tem a questão do circular, não é? Que é uma oportunidade de se gerar aqui coisas diferentes, sem ser só o lixo comum que vai ser incinerado, ter outras fontes de rendimento que isso possa trazer, novos empregos, novos postos de trabalho. Por isso eu acho que, mas essencialmente eu acho que para as pessoas é ter-se essa consciência, é envolver toda a gente e ter a noção de que os nossos solos têm que estar férteis e têm que estar bons, porque senão nós não temos comida. Claro que E foi uma coisa que eu notei, por exemplo, eu fiz uma horta quase sem adubo e uma com adubo, e foi uma diferença brutal. A compostagem despertou o interesse pela horta? Ou seja... Foi meio-meio, porque eu ao mesmo tempo estava a fazer, então acabou por uma coisa, estava a alimentar a outra. Okay. Mas isso faz ver que nós estamos, não é que a gente dependa, mas se calhar até dependemos de termos, de fazermos a compostagem, porque temos que ter solos bons, solos férteis, que estão degradados, como se sabe, por causa dos pesticidas, dos herbicidas, das culturas intensivas, por isso nós temos que ter solos bons e temos que ter essa consciência, por isso... Claro. No fundo, devolver à terra o que a terra nos dá, não é? Porque nós não podemos só... Também, não é? Não é? Sim, que nós tiramos, não é? Portanto, nós estamos a cultivar, não podemos cultivar intensivamente, não é? Porque senão depois não vamos ter produção de alimentos, mas para produzir novos alimentos também temos que devolver, também temos que ter um solo fértil. Sim. Pronto, acho que estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa. Acho que sim. Agradeço aqui o teu papel e o trabalho que tens na tua comunidade, não é? Da envolvência destes participantes na compostagem e, portanto, que é um trabalho muito importante porque é desmistificando aqui mitos associados, porque normalmente as pessoas, e como tu disseste, há sempre uma tendência que a compostagem é difícil de se fazer, não é? Claro que ela tem alguns pontos que têm que ser trabalhados, mas é a relação do aprender fazendo, e tal e qual como acho que foi isso que aconteceu, não é? Tu tiveste dificuldades, nomeadamente nas mosquinhas da fruta, mas meia dúzia de contactos com a Alipor e traduziu-se num ponto positivo. Sim. E portanto já tens composto pronto e portanto eu acho que isso é o mais importante, não é? Sim, e eu acho também há uma coisa, que é, existe uma dos outros entraves que eu acho que há nas pessoas, que é, existe esta ideia que eu acho que é inerente às outras temáticas, que é que a sobra não é fixe. O que sobra, não é? O usado, o velho, isso acontece para as roupas, acontece aqui para isto, tudo que é, isto já não é lixo, não é? Está usado, já está gasto, é para deitar fora. Isto não é para deitar fora, porque já usamos. Porque muitas vezes o deitar fora é deitar no contentor e vem um caminhão e recolhe. Exato. Mas nós depois não sabemos o impacto que aquele caminhão tem, o sistema de tratamento também tem um impacto, não é? E portanto nós podemos minimizar e mitigar esse impacto desta forma, não Exato. colocando no contentor, não é? Mas colocando no compostor. Acabamos por reduzir o lixo comum, não é? E estamos a ter um bocadinho mais consciência. Sim, porque nós hoje não entramos aqui em números, mas entrando um bocadinho em números, olhando para o nosso contentor do lixo, ele representa cerca de 40%, esta fração dos biorresíduos, não é? Que são as cascas de frutas, os legumes e, portanto, os nossos resíduos do jardim. E, portanto, uma fração de 40%, não é? Se nós olharmos para aquilo que nós produzimos todos os dias, que cada um de nós é cerca de 1,5 kg, então se olharmos para a metade são 700 gramas, não é? Portanto, 700 gramas
mas tem bastante peso, é um Sim. peso significativo. Sim. E, portanto, se nós colocarmos este material num sistema e, portanto, se ele for, ou como era antigamente colocado em aterro, ele vai ter diversos impactos, não é? Porque Sim. nós aqui no nosso sistema temos uma fonte de tratamento boa e temos um devido encaminhamento para estes materiais, mas temos que olhar para o planeta como um todo, e há muitos sistemas que não o têm, e, portanto, colocando este material no aterro, ele vai causar, nomeadamente, a libertação de metano, que é um gás de efeito de estufa, e, portanto, temos que perceber que a compostagem é muito simples de fazer e, portanto, que nós a podemos praticar. É isso, acho que é acessível a todos e acho que toda a gente deve fazer. Ok. Antes de mais, agradecer-te. Obrigada pelo teu testemunho. O testemunho que eu deixo lá para casa e a mensagem é que qualquer um de vocês lá em casa, então, tendo um bocadinho de espaço com terra, pode fazer a compostagem, ou como a Gabriela referiu, a vermicompostagem. Portanto, há diferentes soluções. Nós no site da Lipor temos essas soluções também para vocês. Nós o ano passado lançamos um guia do ciclo do alimento e, portanto, estivemos aqui a falar sobre ele e, portanto, a compostagem é parte dele. Vocês podem perceber como é que podem fazer compostagem ou vermicompostagem, e se forem também residentes de um dos nossos 8 municípios da Lipor, podem pedir à Lipor um compostor. Ele é totalmente gratuito e também não damos só o compostor, mas também damos a parte da explicação para que as dúvidas então sejam mais esclarecidas, e também temos formação na área da compostagem. Portanto, se estão interessados em começar, tal como a Gabriela, este tema da compostagem e depois aí caminhar para a agricultura e para a alimentação, que no fundo é o ciclo do alimento, nós estamos ao vosso dispor, e contactem-nos. Obrigado, Gabriela. Obrigada. Obrigado a vocês. Até uma próxima.